a questão financeira no casamento é o segundo maior motivo de divórcios no casamento, no mundo inteiro, só perdendo para a infidelidade. Então é um assunto que realmente merece muita atenção, muito cuidado, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje que não existe uma forma enlatada. É porque as pessoas são diferentes, os casais são diferentes, as famílias são diferentes e cada um tem a sua realidade. Mas é preciso conhecer a essência e o que fazer para lidar com essa questão financeira, porque realmente é uma questão que gera muito conflito, gera muitas discussões. Tem gente que não gosta de conversar sobre isso, mas é algo necessário, porque faz parte do nosso dia a dia. Pensando nessa questão financeira, e aí eu estava observando que eu estou quase assim que pós-graduada mesmo nessa situação. Por quê? Desde todos os lugares que eu passei, de trabalho, de vida, eu sempre fui aquela pessoa que era chamada para trabalhar com a parte financeira, para cuidar do caixa daquele local, para cuidar sempre, desde a época lá de jovem. Se eu participava da igreja, eu entrava logo para participar de uma pastoral do dízimo ou de alguma coisa que tinha que controlar o dinheiro. E depois, nas minhas profissões, eu já tive um escritório de advocacia e era eu quem administrava as finanças. Nas coisas que eu faço hoje, em algumas atividades, sou eu que controlo. Então, eu já tinha muita facilidade com isso. E o que não significa que foi fácil para mim no casamento. Aliás, o casamento foi a verdadeira escola para mim, porque dentro do casamento eu tive muitas dificuldades com como gerir, como cuidar dessa questão financeira. Talvez tenha sido um dos maiores desafios que eu tenha enfrentado também no casamento. Daí a gente já vê que essa questão de ser o segundo maior motivo do divórcio não ser uma coisa assim. Existe um estudo, uma pesquisa, mas quando a gente está casada e a gente vê isso no dia a dia do nosso casamento, a gente percebe que realmente é um assunto que precisa de atenção, é um assunto que a gente precisa falar sobre ele. Então, o que acontece com essa questão do dinheiro? Às vezes, muitas vezes, eu ouço a pessoa falar assim: casou, está casado, o dinheiro tem que ser da família, tem que ser dos dois, não importa se foi um que trabalhou, se foi o outro que trabalhou, é da família. E as pessoas jogam essa frase: o dinheiro é do casal, é da família. Mas ninguém explica o porquê. Por que você acha que é isso? E por que você acha que isso vai funcionar? As pessoas colocam isso, tem que ser tudo junto, que agora o dinheiro é da família, mas muitos do que falam isso não viveram problemas com isso na prática. Tem muitas coisas, vários pontos que eu vou colocar aqui hoje que estão relacionados a essa questão financeira. Não é um fato isolado, não é uma coisa isolada que gera o problema. Eu vou passar por algumas situações aqui que geram esse problema. Primeiro, quando a gente fala que o dinheiro ele tem que estar todo junto, que o dinheiro é da família, que tem que ser administrado junto. Quando a gente fala assim, eu posso afirmar aqui para você que essa é a essência. E isso é o que deveria ser correto. Por quê? Primeiro eu vou te dar uma visão jurídica disso. Quando a maioria dos casamentos, se você não escolhe nenhum regime de bens especial, você vai casar no regime da comunhão parcial de bens. E o que é essa comunhão parcial? Tudo que vocês construírem após o casamento é dividido a dois, é dos dois. Então, se você pensar, quando você assinou esse contrato do casamento, que é um contrato, vocês ali já combinaram que tudo que vocês conseguirem juntos após o casamento serão dos dois. Tudo que vocês construírem ali, o dinheiro é dos dois. Então, se você pensar por aí, não faz sentido a renda tudo ser dividido, porque por mais que você faça, sempre vai ser do outro também.
Não dá para você dizer isso é meu no casamento e isso é seu no casamento. Não dá, vocês estão casados. A não ser que vocês tenham feito um pacto de comunhão, de não ter comunhão de bens. Aí esses bens não vão se comunicar. Mas mesmo assim, imagine um casamento onde a gente não tem essa comunhão. Cada um com o seu, cada um cuida do seu, não tem como. Vocês estão dentro da mesma casa. Por mais que eu fale que o que é meu, eu construí com meu dinheiro, vai chegar um ponto que o outro vai usufruir também. Porque ele está comigo. Ela está com você, vocês vão usufruir do fruto do trabalho do outro, não tem como. Você não vai conseguir guardar numa caixinha tudo que é seu e só você vai usufruir. Eu já vi um caso onde o casal ia para o supermercado e cada um pagava aquilo que ia comer. É claro que esse casamento não deu certo. Eles chegaram ao divórcio, porque não tem como. Cada um come, mas como que eu vou dividir exatamente o que eu vou comer, o que o outro vai comer? E quando esse casal, se eles tivessem ficado juntos, se eles fossem ter filhos, como que ia ser essa divisão dessa comida, cada um pagando o que ia comer? Então, fica de fato muito complicado essa divisão do dinheiro. E a gente está falando de casamento. Então, de fato, o casamento, tudo ali junto, seria interessante? Sim, porque você casou em regime parcial de bens, que é o que a maioria das pessoas se casam. Porque se você não escolhe esse regime, o próprio cartório já te sugere o regime parcial de bens. Tem o da comunhão total, que era muito usado antigamente, que comunica também os bens que existiam antes do casamento. E as pessoas que estão em união estável, aproveitando que eu estou falando disso, até como uma forma de orientação jurídica para vocês, quem está em união estável, ele tem o mesmo direito do comunhão parcial de bens, que tudo que eles construírem após o casamento será dividido entre eles. Bem, então partindo do princípio que tudo que a gente está construindo já é nosso, a gente já vai ter que dividir mesmo. Então, por que a gente viveria de forma dividida, de forma que não tenha comunhão? Não faz sentido, né? E eu vim também de uma família, eu via muito a questão da minha mãe não saber nada do que o meu pai ganhava. Como assim, né? Meu pai trabalha e tal, e minha mãe não sabe nada do que ele ganha. E aquilo me incomodava. Então, quando eu casei, eu falei: não, vai ser tudo junto, a gente vai saber o que o outro ganha. E aquele que tem um pouco mais de facilidade de administração, que tem um pouco mais de facilidade de cuidar do dinheiro, vai cuidar, que no caso era eu, e tudo vai seguir bem. Só que eu estava errada. É aí que é o ponto que eu vou dizer para vocês que a parte financeira, o dinheiro no casamento, ele não depende de um conhecimento só. Se a gente for pensar friamente, como eu falei aqui no início, a parte jurídica, vocês casaram em parcial de bens. Então, tudo que vocês construírem já é do outro. Mesmo que você fale que não, é do outro. Tudo que o outro fizer é seu, é um contrato. O casamento, na parte que a gente for ver, a parte civil, a parte jurídica, é um contrato. Então, não tem como a gente fugir disso. O outro também tem direito em tudo. E aí entra uma situação. Então, a gente pensa aí que tudo deveria ser junto mesmo, para não ter a infidelidade financeira. Já ouviu falar de infidelidade financeira? É quando um ou outro escondem a questão financeira ou escondem o que tem, a possibilidade financeira do outro. Isso se chama infidelidade financeira. E também não deixa de ser, como eu acabei de falar, uma infidelidade. É uma forma da gente estar vivendo com alguém, mas eu não quero contar alguma coisa para ele. Você está escondendo algo de quem é o seu parceiro de vida, de quem é a esposa que você escolheu para sua vida. Então não é confortável. Então, pontuando aqui, o ideal é que ambos
tenham essa comunhão. E qual seria a solução para isso? A solução está na palavra unidade. Qual é o objetivo do casamento? A gente está unido em uma única vida. É unidade. A gente falar a mesma língua, a gente ter os mesmos objetivos, o mesmo propósito. Em Gênesis 11, eu já até li aqui para vocês lá, quando Deus destruiu a Torre de Babel. Por que que ele destruiu? Porque as pessoas, eu posso até ler aqui, eu estou com a Bíblia aqui perto de mim, as pessoas tinham o mesmo objetivo. Eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Então, qual é o objetivo do casamento? É isso, essa unidade. Veja que Deus já falou lá, nada será irrealizável quando um casal tiver unidade. Esse é o maior objetivo. Quando um casal consegue viver nesse objetivo de unidade, é unidade em tudo, em todas as áreas, inclusive a financeira. A gente está ali unido e tudo, o fruto de cada um, os dois vão se esforçar para ter aquilo ali para o casal, para a família. Esse é o maior objetivo do casamento. Esse seria o ponto que a gente vê que é o perfeito, que seria o ideal para o casamento. Essa unidade e também essa finança também ali unida. Onde começa o erro? O erro começa antes do casamento, quando a gente não tem consciência e escolhe errado. A maioria das pessoas não se preparam para o casamento. Elas vão tratar depois a dor e não escolhem direito e não conhecem direito o outro. Quando as pessoas falam assim, nossa, a pessoa mudou depois do casamento. Será que mudou? Será que essa pessoa mudou? Ou agora que você tem mais contato com ela, agora você tem mais tempo de ver? Observa lá atrás no seu namoro, se essa pessoa não dava traços dessas coisas que você não gosta hoje no seu casamento. Aí quando você para pensar, caramba, olha aquele comportamento, já demonstrava que o fulano, a fulana ia agir desse jeito. Só que a pessoa, ela não está preocupada com isso. Está naquela onda da paixão, está naquela onda de que tudo tá bom e vamos casar. Se casam por motivos diversos, que não o motivo do casamento, da unidade do casamento, de eu achar alguém, de eu escolher alguém que tem os mesmos propósitos e princípios, os mesmos objetivos, que tem essa mesma linguagem, para que a gente possa viver essa unidade. Então, aí começa o problema. E aí a gente não consegue viver essa unidade financeira no casamento. Porque muitas pessoas enfrentam problemas de qual tipo? Um trabalha pra caramba e o outro não ajuda em nada. E aí, o que fazer? Como eu vou fazer se só um fica sobrecarregado? Conheço uma história onde a mulher trabalhava, tá? A mulher tinha um bom salário e eles sofreram uma situação, o casal sofreu uma situação no casamento diversa, né? Não tem a ver com financeiro, onde a mulher ficou muito abalada. E como ela ficou muito abalada, ela acabou influenciando no trabalho e ela perdeu o emprego. No dia, assim, quando acabou o seguro-desemprego dela, o casamento acabou. Então você vê, esse homem somente estava com ela por causa do dinheiro, porque ela tinha esse pensamento, não é casamento. Não tem problema se eu que pago as contas, não tem problema se eu fizer tudo. Ela não se ligava nisso. E aí, quando ela viu, o casamento estava acabado e ele simplesmente ainda queria tirar as coisas que ela construiu e comprou com o dinheiro dela. Isso acontece tanto com homem quanto com mulher. Pessoas que casam com outra e quando aquela pessoa fica sem dinheiro, o casamento acaba. Porque, na verdade, era um casamento de interesse. E como eu faço com isso? Você tem que observar a pessoa que está com você. Será que ela está por interesse? Será que... Qual foi o combinado de vocês antes do casamento? Vocês tinham esse objetivo comum?
no casamento, de que ambos iam trabalhar, como que seria essa divisão. Eu faço palestra em cursos de noivos, faço preparação para noivos, e eu vejo que muitos nem conversam sobre a parte financeira antes do casamento e se deparam com isso. Existe um perfil de casais que não podem se unir, como, por exemplo, dois gastadores. Se dois gastadores se unirem, eles não vão conseguir sobreviver, porque são duas pessoas que gastam muito. O dinheiro deles nunca vão dar para nada. Então, existe os casais que combinam o perfil. E é isso que a gente tem que observar. Qual é o perfil dessa pessoa? Será que a gente vai conseguir administrar isso juntos? E aí, voltando para o casamento. Quantas vezes eu estudando e buscando informações sobre isso, eu vi pessoas desesperadas, o que eu faço? O meu marido não quer trabalhar e eu que estou sustentando a casa, eu que estou cuidando de tudo. Veja, quando chega a esse ponto, já casei, já está casado e escolheu errado mesmo, não observou isso antes de casar, não combinou isso direito antes do casamento. Porque às vezes a gente até escolheu com alguns aspectos que a gente gostaria, mas você esqueceu dessa parte financeira, esqueceu de conversar sobre isso, de combinar como seria. E quando existe essa situação dessa folga do outro, é preciso sim separar as finanças para que o outro. Por que o outro tem essa folga? Por que o outro não quer trabalhar? Porque ele não aprendeu a dar valor. Na verdade, é falta de uma criação da pessoa lá de trás. É falta, às vezes, do pai e a mãe terem educado para isso. A gente entra num outro assunto. O homem, ele está perdendo a essência dele quando a mulher começou a ser viril. Hoje as mulheres estão sendo criadas para serem independentes, para não depender do marido, e aí está criando um novo conceito da mulher que é a mulher viril. Aquela mulher que ela é independente, ela não precisa do homem, e a gente está tirando o papel do homem nesse casamento. E um dos papéis é que o homem é provedor. A mulher ter ido para o mercado de trabalho não quer dizer que agora ela está assumindo o papel do homem também. O homem, ele tem esse papel também de provedor. E ele tem essa responsabilidade. Então, a gente tem que buscar esse homem viril. E quando ele não tem essa educação de entender que é papel dele assumir essa responsabilidade no casamento, a gente tem que ajudá-lo. Se você não faz um bom trabalho antes do casamento, você vai ter mais trabalho depois. Porque quando a gente se prepara da forma adequada para o casamento, o resto é fluido. É você curtir aquele casamento, é você curtir. E mesmo tendo desentendimentos, são coisas normais do dia a dia. Vocês não terão grandes problemas, vocês não terão tantas discussões como a gente vê na falta de preparação. Então, já está casado, não se preparou direito e já está nessa situação, onde o outro está nessa forma. Aí o que acontece? A gente precisa de uma disciplina. Aí sim a gente vai ter que separar essas contas. Às vezes é necessário. Porque já viu aquela ideia de que muitas pessoas só dão valor quando ela faz com o dinheiro dela? Se um homem tem um perfil de que ele não assume as despesas, ele não gosta de finanças, é porque ele não teve essa preparação. Então, ele precisa aprender a gostar, porque faz parte do dia a dia. Então, nesse caso, o ideal é sim cada um ter a sua independência, cada um ter o seu dinheiro e juntos vocês administrarem essa vida comum. É por isso que existe essa ideia de cada um ter o seu dinheiro. Mas não quer dizer que você vai ficar escondendo coisas do outro. Mas é necessário essa disciplina. Infelizmente, se a pessoa não tem essa consciência, você vai ter que ajudá-la a ter. O que eu estou ensinando aqui, eu tenho certeza que você não vai encontrar em livro nenhum.
é muito interessante, ajuda muito nesse dia a dia, essa coisa de como organizar a finança, de como administrar isso na casa, porque as pessoas também ficam confusas de como administrar. Então, somente nesse caso, uma das partes não consegue ter consciência. Então, às vezes, é necessário, sim, separar essas contas para que a pessoa tenha independência, para que ela valorize o dinheiro também do outro. Porque se a gente vai só paga tudo, paga tudo, paga tudo, fica muito fácil e a pessoa não tem consciência. Agora, se você, mulher, já tem um homem viril, um homem que corre atrás, um homem que faz acontecer, que tem consciência de que ele é o provedor do lar, ótimo. Aí vocês vão se unir e aí buscar o que eu falei lá no início, a unidade entre vocês. A gente tem que. O casamento é para ter unidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, por que é falado? Tem que. O dinheiro do casal é dos dois, por conta da unidade. Agora, o mais importante, por que gera tanto conflito? Porque o dinheiro, ele não é para ser a essência do casamento. E por isso hoje ele está gerando tanto divórcio. Porque as pessoas estão colocando o dinheiro à frente de outras coisas, de outros propósitos. Lá na criação, lá no início, quando Deus criou, tá lá em Gênesis, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e submetei, vou até ler aqui, enchei a terra e submetei, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos os animais que rastejam sobre a terra. E muitas pessoas falam de dinheiro, mas não querem ter filhos. Então, o dinheiro está sempre acima. E quando eu coloco e dou mais valor ao dinheiro do que as outras circunstâncias do casamento, eu não consigo ver mais nada. É como se eu colocasse uma venda. E aí você começa a reclamar do outro, que o outro não trabalha, o outro não ajuda. E quanto mais você segue reclamando, menos aquela pessoa faz. Quando a gente quer melhorar algo no casamento, a gente precisa melhorar algo em nós. Nós precisamos mudar nossas ações para que o outro venha em direção ao que a gente quer. Se o que a gente está fazendo não está dando certo, a gente precisa mudar a rota. Se o dinheiro junto não está dando certo, você está dando conflito, você está criando uma folga da outra pessoa, então vamos conversar, vamos separar isso e administrar de outra forma. É por isso, já viu aquela passagem que fala, mas foi permitido o divórcio? E aí no Evangelho está bem claro, por causa da dureza dos vossos corações. É mais ou menos por aí. Por que a gente tem que separar as finanças no casamento? Por que às vezes o casal deve separar? Por conta disso. Não tem unidade. Não existe essa unidade entre o casal. E aí é necessário separar, cada um ter o seu dinheiro e juntos administrar a vida comum. Eu falo muito aqui, né? Cada um tem que respeitar a sua individualidade e juntos controlarem essa vida comum. Mas quando vocês têm unidade, consciência dessa vida comum, não é necessário isso. Aí fica claro por que alguns falam que tem que ser separado e por que alguns falam que o dinheiro tem que ser tudo junto. É isso. Na verdade, o ideal é tudo junto. É a unidade. Esse é o objetivo do casamento. Quando o casal tem unidade, nada para eles será impedimento. Nada. O casal vai conquistar qualquer coisa nessa vida se eles estiverem em unidade, tiverem o mesmo propósito, tiverem a mesma linguagem. Esse é o objetivo, mas a gente sabe, eu sei que não é fácil. Por isso eu estou aqui, fazendo esse trabalho. Por isso eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada. E isso que eu estou explicando aqui, isso é coisa de experiência. Não tem livro nenhum. Você vai encontrar livro de finanças falando do quê? De como administrar. Eu gosto muito, vou até fazer uma propaganda aqui do livro do Gustavo Cerbasi, quando ele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Lá ele coloca uma lista de casais, de perfis
que não podem se casar nunca. Como eu falei aqui, um gastador com outro gastador, eles não vão conseguir construir nada. Os dois vão gastar tudo. Tudo que ganharem, eles vão gastar. Então, não vai combinar. Então, ele tem ali, ele explica alguns perfis, e eu acho muito interessante. Quem puder ler, fica aqui a dica de leitura para vocês. Mas eu quero que vocês tenham essa consciência que eu estou trazendo aqui. Qual é o ideal, Silvana? O ideal é essa unidade do casal. Tá, mas na realidade, como acontece o dia a dia? O dia a dia, a gente tem sim casais conscientes e que lidam bem com isso. Mas a gente tem casais que não têm consciência, não respeitam um outro. O outro trabalha a beça e a outra pessoa não faz nada. Tá, Silvana, e aquele casal que o homem trabalha fora, que eu dei aqui um exemplo de uma mulher que trabalhou e no final o homem ainda quis tirar tudo dela. E a gente logo acha injusto. Mas e no caso do homem que trabalha e a mulher que fica em casa e cuida dos filhos? Veja, desde o início eu mostrei aqui para vocês também a parte jurídica disso. É um contrato e é um combinado. Quando o homem está trabalhando e a mulher está em casa cuidando dos filhos, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Por que que ele tem condição de sair para trabalhar e ficar sossegado? Porque ele sabe que a esposa está em casa, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar do alimento, do que for. Então, é um combinado entre eles, ela não está à toa. Ela está trabalhando, só que dentro de casa. Não quer dizer que ela não esteja trabalhando. Ela está trabalhando em casa. É um combinado, é um contrato. E a gente está combinando aqui que esse vai ser o nosso trato. Você vai ficar em casa e eu vou trabalhar. Ótimo. Se eles combinaram assim, maravilha. Mas não por isso o homem tem que esconder quanto ele ganha, quanto ele tem de rendimento da mulher que está em casa. Quantas situações também existem de homens que usam isso de poder sobre a mulher. Mulheres que ficam ali submissas, porque com medo, né, do marido fazer algo, porque ela depende dele para sobreviver. Ela deixou de trabalhar para cuidar da casa dos filhos. Mas veja, ela está ali fazendo algo que é para o casal. Ela abriu mão da vida dela, de uma vida profissional, para estar ali. Com algumas pessoas até por opção mesmo, não tinha interesse em trabalhar e preferia estar em casa. Mas é um contrato que é feito entre eles. Então não há o que reclamar depois. Casamento é isso, é contrato. O que é de vocês, é de vocês. Agora, tem que ter essa consciência dessa disciplina. Ah, Silvana, mas eu já fiz isso. Eu deixo as coisas para o outro pagar e o outro não paga, ele não cria essa consciência. Você vai ter que ter muita paciência e vai ter que fazer isso muitas vezes, até a pessoa ter consciência. É um trabalho disciplinar do outro, porque isso foi uma falta de educação dele, dos pais. Uma coisa que tinha que ter vindo na bagagem da pessoa, uma coisa que tinha que ter vindo na consciência. E como eu falei, se você não observou isso antes do casamento, você vai ter que ter esse trabalho agora. Então, você vai ter que ter esse trabalho de educação do outro. Mas dessa forma, você vai mudar a sua ação que vai refletir no outro para que ele tenha consciência de que também existem contas para pagar. Que a gente precisa pagar luz, precisa pagar água, a gente precisa comprar comida para sobreviver. Não tem como. Então a pessoa tem que ter essa consciência, a gente tem que levar o outro a essa consciência. Então é por isso que a gente tem esse outro posicionamento. Porque muitas das vezes essa finança toda junta, ela não dá certo por conta disso, infelizmente, porque algumas pessoas não têm essa consciência e querem só aproveitar do outro. Infelizmente existe isso, casam por interesse. Se acabar o dinheiro, acabou o amor. Não tem essa frase? Quantas pessoas aqui já ouviram isso? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Quantas vezes? Isso é uma crença. A pessoa que acredita nisso é porque ela está esquecendo do que é o casamento.
do motivo pelo qual ela se casou. Então, o casamento é dinheiro? O que é o casamento? A pessoa está colocando o dinheiro à frente de tudo? Então, é isso. O ideal, então, é essa unidade e não essa divisão. Mas tem hora que a gente precisa ter esse equilíbrio para que o outro age, para que o outro valorize. Até mesmo a gente vê na questão de limpeza, né? Às vezes você dá um duro limpando alguma coisa, o outro vai e suja, porque ele não sabe o trabalho que deu para fazer aquilo. Ele não valoriza. Agora, se ele tiver que limpar, ele vai ter mais cuidado na hora de sujar. Ele vai pensar 2 vezes antes de sujar. É mais ou menos assim. É um trabalho disciplinar. É a minha ação. Tudo que acontece em minha volta é culpa minha. O que acontece na sua vida é culpa sua. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Tudo que acontece em minha vida é culpa minha. Tá, e se está acontecendo essa situação, se o outro não assume a responsabilidade financeira, porque você precisa se movimentar para que o outro tenha uma atitude diferente. Se ele não tem consciência, ele está fazendo com a consciência que ele tem. Então, você precisa mudar a sua atitude para ajudar outra pessoa a ter consciência, porque senão vai ficar impossível esse relacionamento. Ele vai ficando insuportável. Você não consegue conviver com uma pessoa assim, que não assume a responsabilidade dela dentro do casamento. É necessário ter essa comunhão de responsabilidade, da pessoa ter essa consciência em relação ao dinheiro. Não dá para cada um querer comprar aquilo que vai comer, cada um querer dividir o que vai comer. Eu acho bem interessante essa questão da independência financeira, até mesmo por uma questão assim, eu quero comprar um presente para o outro. Eu fico imaginando como seria isso com o dinheiro todo junto, né? Você acaba que você não tem como fazer isso, porque a pessoa vai ver lá na fatura do cartão de crédito. O que você comprou aqui? É até o que eu estava falando, que tem homens que usam isso como poder, fazendo as mulheres se sentirem submissas. Conheço uma história onde o homem só dava para a mulher cartão de crédito, ele nunca dava dinheiro. Por que ele dava o cartão? Mesmo que ela com o cartão só pudesse comprar em lugares mais caros. Porque com o cartão ele tinha um controle de tudo que ela estava comprando e onde ela estava comprando. Isso, gente, não é casamento. Eu não tenho que controlar a vida do outro. Eu não tenho que ser dono da vida do outro. Isso, na verdade, é uma insegurança e um excesso de poder, de possessividade. Eu quero ser o controlador, eu quero controlar tudo que a pessoa está gastando, o que ela está fazendo, eu preciso controlar. Imagina, você viver num relacionamento assim, você se sentiria sufocado, onde você tem que controlar onde o outro vai, o que o outro está gastando, o que o outro está fazendo com o dinheiro. É impossível viver assim. Então, veja o combinado de vocês. É, sim, função do homem o sustento do lar. Não dá para dizer que não. Mas e se a mulher ganha um pouco mais? Tudo bem? Mas saiba que casamento é casamento. Vocês, tudo que vocês tiverem, tudo que vocês fizerem é para a família. É para vocês. Mesmo que seja o homem, que seja a mulher, vocês estão unidos. Mesmo as pessoas que estão em união estável, essa regra vale também, porque é também o regime da comunhão parcial de bens. E tudo que vocês construírem vai ser dividido. Então, como que está sendo hoje o seu casamento? Como que vocês administram juntos esses gastos, esses custos? Sim, sentar, conversar, ver quais contas vocês precisam pagar, o que dá para fazer, planejar uma viagem. Quantas pessoas deixam de viajar, de passear nas férias, porque não planejam? Quando chega aquela data que você fala, caramba, eu não planejei nada, a gente não guardou nada. Então, não importa o quanto vocês ganham, importa a forma com que vocês administram isso. Como que eu vou administrar isso junto?
Será que a gente sabe o quanto a gente ganha? A gente tem administrado isso? Eu estou gastando com coisas realmente necessárias? Eu estou usando de forma consciente esse dinheiro? É isso. Tem que ter essa consciência de como a gente está utilizando esse dinheiro e pensar que você não tem que pensar só em você. Agora você vive em família, é o conjunto. Então você tem que pensar nisso. E a gente ainda tem os filhos, que a gente sabe que tem que fazer parte dessa despesa, que tem que fazer parte desses investimentos, e isso tem que ser muito bem administrado. Então é isso. Qual é a melhor forma, Silvana, de lidar com o dinheiro? É vocês lidarem em unidade. É vocês estarem em unidade quanto a isso. Não dá para viver nem submisso ao outro. Se é o homem que trabalha e a mulher fica em casa, que seja muito bem combinado isso com vocês. Você quer ter um dinheiro seu, que você vai cuidar, comprar o que você quiser todo mês, já combina isso antes. Ah, e o que você comprou com esse dinheiro? Não interessa. Eu vou comprar o que eu quiser, porque essa é a parte que coube a mim. Se vocês combinarem isso, tá tudo bem. Agora, precisa ter essa conversa. Muitos casais não conseguem falar, não conseguem conversar sobre dinheiro. Ficam nervosos, geram brigas, geram discussões, não conseguem conversar sobre esse dinheiro dentro de casa. E aí só gera mesmo essas discussões, essas brigas, desentendimentos. E com certeza, o fim é o divórcio. Não tem como você conviver sem resolver essa questão financeira, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está no nosso dia a dia. É isso. E só que o casamento não é sobre dinheiro. A vida não é sobre dinheiro. Quando a gente coloca o dinheiro acima, quando a gente coloca o dinheiro mais importante do que o restante do relacionamento, aí vai acabar. O relacionamento vai terminar. Porque a vida não é sobre dinheiro. Quando Deus fez o mundo, não tinha dinheiro. Não era para a gente falar sobre dinheiro. O dinheiro veio substituir a forma de troca. Antes a gente tinha as trocas. Eu tenho feijão, você tem arroz, a gente troca. Aí conseguiram uma forma de fazer com que eu tenha uma moeda que eu possa comprar todas as coisas. Que eu não tenho que ficar esperando que o outro queira aquilo que eu tenho. Então virou uma moeda universal. Só que a vida não é sobre dinheiro. Quando você conseguir liberar o seu coração das coisas que são só materiais, das coisas que são só dinheiro, o relacionamento também vai fluir muito mais. Vocês têm que ter essa conversa, administrar juntos. E o recado que eu dou para quem está passando por essa situação hoje, de que o outro não ajuda, que o outro não contribui, e que muitas das vezes é uma reclamação das mulheres. Mulheres que têm homens que não assumiram a sua responsabilidade. Então, eu vou adiantando para vocês que isso é uma questão que ficou mal entendida lá, na criação dele. E aí, como você já casou, você vai ter esse trabalho, sobrou para você fazer esse trabalho de mudar essa forma de usar o dinheiro até o outro ter consciência. Até chegar ao ponto que o outro tenha essa consciência financeira, que ele entenda que ele tenha que comprar as coisas, que ele tenha que pagar as contas. E aí sim, vocês voltarem para essa unidade também na parte financeira. Não quer dizer que a pessoa que tem problemas no financeiro que não possam se dar bem em outras áreas do casamento. Pode sim, mas a questão financeira ela é fundamental por conta disso, porque está no nosso dia a dia. A gente precisa o tempo todo lidar com o dinheiro. A gente precisa comprar coisas o tempo todo. Ela faz parte do dia a dia. E ela faz parte do dia a dia da família também. Porque cada caso vai ser um caso. A gente vai ter que ter essa disciplina. E pense nisso. A sua ação vai mudar o comportamento do outro. Então mude o seu comportamento. Porque tudo que está acontecendo hoje na sua vida, o que você está reclamando do outro,
É a sua ação que está provocando isso. Assuma, é autorresponsabilidade isso. Assuma a responsabilidade da sua vida e mude a sua realidade. Porque quando a gente muda a realidade ao nosso redor. Então, dê esse passo de mudança. Qual a ação que você está fazendo hoje que está influenciando no comportamento do outro? O que você está fazendo hoje que está fazendo com que o outro não assuma a responsabilidade dele no casamento? Será que você acaba assumindo tudo? Com uma mulher viril, acaba pagando tudo, assumindo a responsabilidade e não deixando que o outro faça? Será que você já não tem esse comportamento de ter o controle de tudo quando você já fez e você não deixa o outro crescer? Então, é o seu comportamento que vai mudar o comportamento do outro. Será que você não está com esse comportamento? Você não está atrapalhando o crescimento do outro? Deixa cada um fazer o seu papel. A gente não pode assumir todos os papéis no casamento sozinha, senão fica um fardo muito pesado. Fica difícil, fica pesado, fica sofrido e a gente não aguenta. Por mais que você fale assim, eu sou assim, eu gosto de controlar tudo e tá tudo bem. Vai chegar uma hora que você vai ver que o fardo está muito pesado e você não vai aguentar. Vou chamar a atenção aqui agora, como eu falei também dos filhos, um outro cuidado que precisa ter é que quando a mulher assume esse controle financeiro na casa, porque o homem, é papel do homem tomar as decisões, e as mulheres precisam deixar que eles tomem essas decisões, eles precisam assumir esse papel deles. E quando a mulher, ela assume essa parte financeira, eu já vi alguns casos, reflete no filho. E se tem um filho homem, ele vai achar que isso é o correto. Se tem uma filha mulher, ela vai achar que ela tem que crescer e ter esse perfil. E eu vi um caso que é verídico, onde o homem, ele buscou, quando ele foi namorar, para casar, alguém que tivesse o perfil da mãe dele, alguém que pudesse sustentar o lar. Então, quando aquela mulher perdeu o emprego e ficou sem condições, na primeira oportunidade ele se separou dela. E ele somente casou com ela quando ela passou no concurso e ele sentiu que ela tinha estabilidade. E às vezes as pessoas fazem isso de forma consciente e outras de forma inconsciente, porque para ele aquela era a realidade válida. Ele cresceu vendo aquilo, cresceu vendo a mãe pagando todas as contas. Então, cuidado com o que você está espelhando para os seus filhos. Cuidado com o exemplo de família que você tem dado para os filhos. Não seja esse tipo de mulher. Sim, se você quer trabalhar, trabalha, é excelente. Eu amo trabalhar, eu amo ter a minha independência, eu amo ter o meu dinheiro, mas a gente tem que deixar o homem ser homem, deixar eles tomarem decisões, deixarem eles saber que eles precisam sim assumir a responsabilidade de pagar as contas, eles precisam assumir a postura de homem, tomar decisões na casa. Temos que largar um pouco esse jeito viril de ser e ser mais feminina e ser mais mulher e deixar essa força, esse controlador de lado. Deixe o homem tomar as atitudes de homem, porque senão você vai carregar esse peso da casa sozinha e vai ficar pesado demais. Então, cuidado. Cuidado com o que você está vivendo hoje, cuidado com o que você está espelhando e passando para os seus filhos, o exemplo de família que você está passando. E o mais importante, cuide do seu coração. Cuide do seu coração, para que o dinheiro não seja maior do que a sua paz, do que a sua felicidade. Porque tem muita gente aí para apoiar e dizer assim, você está com essa pessoa assim, separa. Separa que é a melhor solução. E ninguém está pensando no seu bem-estar de verdade. Ninguém está pensando no valor da família. Ninguém está pensando se os seus filhos terão algum trauma ou não quando os pais estiverem separados. Então, cuidado com as amizades, cuidado com o que você vai ver por aí. Cuide do seu comportamento, cuide do seu relacionamento,
Porque o que adianta eu trocar de parceiro e continuar agindo do mesmo jeito? Eu vou encontrar outra pessoa que vai me tratar igualzinho, que vai repetir os mesmos atos. Então, o mais importante, assuma a autorresponsabilidade. Assuma essa autorresponsabilidade e mude o seu comportamento. Aprenda essa lição. O que eu estou fazendo hoje? Que está fazendo o outro ter essa reação que me prejudica, essa reação que eu não gosto. Faça esse exercício, anote os comportamentos. O que eu costumo fazer que sempre gera esse comportamento no outro? É isso. Faça isso, faça esse exercício, que você vai ver como essa questão financeira vai se tornar mais leve e melhor, mais produtiva para vocês. Cuidem da questão financeira. Lembre-se, o ideal é a unidade, mas às vezes eu preciso de atos de disciplina, de mudança, para a gente chegar, assim, a essa unidade, que é o que tem que ser o casamento, que é o objetivo do casamento, que é essa unidade do casal, para que nada seja um empecilho, que nada seja um obstáculo na vida desse casal. Porque quando ele está unido, no mesmo propósito, falando a mesma linguagem, tudo lhe será concedido. Então busque essa unidade entre vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, um grande abraço, até mais!